Bem-vindos a mais um reporte mensal da Novos Capital. Eu sou o Vitor Ari, sócio gestor de crédito. Vou falar para vocês um pouquinho sobre o mês de abril. Então, o grande destaque do mês de abril foi o mercado de debêntures incentivadas. A gente teve no mês uma abertura de spreads ali na ordem de 30 bips. Isso fez com que os fundos de crédito redeado, principalmente de forma geral, ali, tivessem uma performance negativa ou muito fraca ali, bem abaixo do CDI. A gente viu que ao longo do mês essa abertura veio com a liquidez, né, com um volume de negócios acontecendo no secundário da ordem de 43 bi, e a gente viu que esse volume ele é o volume que já vinha sendo operado ali ao longo dos últimos meses. Então, não houve uma entrada de novos compradores que tivesse feito ali com uma troca de mãos ou uma troca de risco, né? O que houve, na verdade, foi esse manutenção do volume, mas com os spreads abrindo, né? O que mostra para a gente que você tem tirado uma linha de suporte que vinha acontecendo ao longo dos últimos meses, na verdade desde todo o ano de 2025, né, até esses primeiros meses ali do ano de 2026, que era sustentado pelo enquadramento dos fundos, né? Os fundos tinham ainda bastante essa pressão por enquadrar a necessidade de compra dos 85% do PL, ao passo que você tem uma reversão ali do fluxo e você tem um mês que a gente teve na ordem de 9 bi de resgate, né, um pouco mais de 9 bi de resgate na parte de fundos de infraestrutura, e isso tira a necessidade da compra pelo enquadramento, então esse suporte sai e faz com que você tenha esse movimento ali de ajuste de preços. Na nossa visão, esse ajuste de preço, essa abertura ali de 30 bips, somado à abertura que já vinha acontecendo nos meses anteriores, não é um ponto de inflexão de risco de crédito que vem acontecendo agora, não é que agora no mês de abril você teve uma piora pontual em termos de risco de crédito. Na verdade, esse risco de crédito a gente acredita que já tinha piorado ao longo dos últimos meses e o spread, na verdade, não estava traduzindo esse risco de crédito. O que aconteceu agora foi que, pela retirada desse fluxo que forçava ali os spreads para baixo, você tem os spreads agora buscando um patamar que, de fato, condizem com o real risco de crédito, né? E dado que, na nossa visão, esse patamar ainda nem chegou no que seria, né, nível de spread justo, e também dado que o movimento de resgate, acreditamos que não só pode, como deve continuar, né, uma vez que a gente já falou aqui em outros meses, né, toda essa dinâmica em que você tem performance ruim por parte dos fundos, isso puxa mais resgate, que faz com que os fundos tenham performance ruim novamente, que puxa mais resgate, isso se retroalimenta. Então, dado que a gente está nesse momento agora, esse nível de resgates deve continuar e isso vai pressionar spreads para cima pelos próximos, né, períodos ali, seja o próximo mês ou próximos meses. Então, a nossa visão esse spread ainda vai continuar tendo algum nível de abertura até buscar um patamar que até seja mais condizente com o risco de crédito, até porque a gente viu uma certa deterioração acontecendo ao longo dos últimos anos, né? O último ano e meio, né? Nem falando em si sobre, né, esse último mês. Na parte de debêntures tradicionais, o movimento foi um pouco diferente, foi um pouco mais brando. A gente teve também uma abertura de spreads ali mais expressiva na primeira metade do mês, e chegando a um pouco mais de acomodação na segunda metade do mês, também mantendo um volume de negociação no secundário ali na ordem de 54 bi, que em linha com o que você vinha tendo de volume nos meses anteriores. Então a gente viu um mercado que ficou um pouco mais calmo, até porque é um mercado onde os fundos têm uma posição de caixa bastante elevada. Os gestores, de forma geral, já tinham um posicionamento de menos alocação em debêntures, estava com uma posição de caixa mais robusta, até para suportar qualquer movimento. Não teve o mesmo nível de resgate que a gente teve na parte de debêntures incentivadas. Então tudo isso faz com que... E você também não tem a necessidade de enquadramento ali de 85%. Então você não tinha o mesmo suporte que tinha acontecido nos meses anteriores. Então agora também você não tem essa retirada do suporte nesse último mês. Então, somado a tudo isso, você vê que o movimento acaba não tendo a mesma magnitude, não seja tão expressivo como foi na parte das debêntures incentivadas. Tudo isso acontecendo tem um efeito ali
direto no mercado primário. O mercado primário, no mês de abril, secou, né, de forma bem expressiva. O volume praticamente inexistente, né? Você teve um volume muito aquém do que você vinha tendo ali ao longo dos últimos meses e dos últimos anos, inclusive com cancelamento de ofertas, com postergação de novas ofertas. Então, ao passo que a gente vê esse impacto no secundário em que os preços começam a se ajustar, mesmo que a liquidez ainda não tenha sofrido tanto quanto ainda pode acontecer, mas isso já impacta diretamente na demanda no mercado primário. Então, o mercado primário não só esvaziando como o pipe de novas emissões, como as emissões que já estavam ali no cronograma, já estavam no pipe, sendo canceladas ou postergadas, né? E aí, sim, diante disso, o nosso posicionamento que já vinha com uma postura mais conservadora, tanto no que tange a risco de crédito, como no que tange a alocação, não só continuou de forma conservadora, mas aumentou. A gente, né, aumentou a posição de caixa, diminuiu o duration. Mesmo assim, tivemos impacto ali dessa abertura de spreads no nosso fundo de debêntures incentivados, o Novos Renda Fixa Ativo Isento. Também sofremos com abertura, mesmo que de magnitude menor, no Novos Crédito High Grade, mas a gente aproveitou esse período, né, a gente foi reduzindo ainda mais o risco ali ao longo do mês para que o impacto fosse menor e já conseguimos ver essa diferença entre os dois mercados, né? A parte de debêntures tradicionais, como eu falei, já tendo uma certa reação na segunda metade do mês, então entrando numa trajetória mais positiva, enquanto a parte de incentivadas ainda sofrendo um pouco mais com essa nova dinâmica que foi tendo ali de abertura de spreads. Daqui para frente, a gente continua bem conservador, mesmo na parte tradicional, tendo um pouco de reação e acomodação na segunda metade do mês e agora entrando já no mês de maio. A gente continua com um posicionamento com bastante caixa, uma duration ali abaixo de 0,7, com, né, uma carteira bem focada em títulos high grade, em torno de 50% ali de títulos AAA. Na parte de incentivados também com 70% ali concentrado em AAA. Então, de fato, um posicionamento mais conservador para passar esse período, que é um período que a gente já vinha aguardando, né? Se você acompanha, né, os últimos reportes, a gente já vinha falando que essa correção deveria acontecer, que essa correção não só deveria, como ela é importante para o mercado, ela precisa acontecer, porque como a gente já vinha mencionando, a qualidade de crédito das empresas tinha passado por uma piora. E os spreads não só não tinham acompanhado essa piora, como, na verdade, estavam traduzindo o movimento oposto, né? Estavam com menos prêmio, né? Exigindo menos prêmio ali para esses títulos. Então, na nossa visão, não fazia sentido. Então, faz parte, precisa passar por essa correção para que o nível de preço se acomode e chegue em níveis que consigam traduzir o real risco de crédito. E aí, quando esse momento chegar, a gente vai, com certeza, né, dado o nível de caixa que a gente tem, a gente vai ter oportunidade para conseguir capturar. E aí é isso que a gente vem monitorando para que a gente não deixe passar ali essas oportunidades, né? Então, foi assim isso que aconteceu ali ao longo do mês de abril e um pouco de como que a gente está posicionado já aqui para o mês de maio. Então, qualquer dúvida, qualquer questionamento, pode entrar em contato com o nosso time e ficaremos ali satisfeitos em responder e sanar todas as dúvidas. Obrigado e até a próxima.